Visto que não existe nenhuma pessoa que não peca nunca, nós, os fiéis de Yeshua HaMashiach, também pecamos de vez em quando, por causa da natureza humana que nós temos. E como é que a pessoa aprende a lidar com isso? O fiel tem em si o espírito do Deus eterno e, ao mesmo tempo, também tem a natureza humana, que o leva a praticar algum ato de pecado regularmente. Yohanan, chamado apóstolo João, escreveu dizendo: se dizemos que não temos pecado, mentimos, mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, ele no caso Deus eterno, ele é fiel para nos limpar de toda a maldade. Não somos perfeitos, mas em Yeshua HaMashiach nós possuímos o procedimento espiritual adequado para podermos nos reconectar com Deus eterno. Porque quando a gente cai por causa de um pecado, espiritualmente é uma queda. E para a gente se reconectar com Deus eterno tem que ser do jeito que Ele determinou. E precisamos pensar também nisso. Qual deve ser o nosso sentimento na hora que a gente peca? Como reconduzir o nosso procedimento para a santificação? Já ouvi pessoas dizer: eu parei de ir à igreja. Por que você parou de ir à igreja? Porque eu não me sinto mais digno de andar com Deus. Tem gente que às vezes entra nessa. No momento em que o ser humano comete um ato de pecado, às vezes ele se sente indigno realmente de falar com Deus. A prática do pecado nos deixa espiritualmente desanimados, causa um desânimo espiritual. Como lidar com isso? Como recuperar nosso ânimo espiritual? Já que, tecnicamente falando, o fiel pertence ao Deus eterno, mas ele também não vai deixar de pecar até morrer. Como lidar com isso? Projeto Reina tem um bom conselho e sugestão para você, que quando peca se sente envergonhado diante do Deus eterno e não sabe lidar com esse desânimo espiritual. Entoar uma lamentação. Pegue como exemplo o próprio livro da Bíblia que é chamado de Lamentações. Apesar do nome original desse livro não ser Lamentações, o nome original é Eira, que significa como, que é a primeira palavra do texto. Veja como é que esse texto começa. O texto de Lamentações começa dizendo: como se assenta solitária a cidade no meio do povo. Alguém estava lamentando o pecado do povo. E o texto segue lamentando como o pecado levou o povo a cair em desonra. E o exemplo é esse. A linha de pensamento é essa. Você pecou, seja qual for o tipo de pecado? Entendemos, é comum, porque o ser humano não deixa de pecar totalmente. Mas antes de tentar fazer uma oração longa, emocionada, apenas lamente. Eu já adotei há muito tempo essa prática. Se eu cometo um pecado, seja qual for o tipo, e pouco tempo depois eu digo algo tipo assim, por exemplo: olha só a minha situação, pequei diante dos teus olhos, eu fiz o que não te agrada, não me orgulho dessa situação e não sei lidar com isso, eu lamento a minha própria fraqueza diante de ti. Algo do tipo, assim. Eu sei que tu é bom, tu é justo, mas quanto a mim, olha só para mim, eu pequei. Como é que eu faço agora? O que eu penso? Como é que eu ajo? Porque a minha desonra está diante dos teus olhos. Algo do tipo assim: olha só para mim. Eu pequei, eu errei. O meu erro não te afeta em nada, mas a mim me afeta, porque ele me deixa fraco. Olha como eu sou pequeno diante de ti. Pequei mais uma vez, na mesma coisa, no mesmo tipo de erro. Volta-te para mim, porque eu não sei lidar com isso. Você compreende? Lamentação. Tem gente que acha que precisa fazer um clamor tão emocionado, sofrido, com um sentimento exacerbado. Pode até ser, mas antes de surgir esse tipo de sentimento que te permita falar assim desse jeito, entoar uma lamentação prepara a tua alma para que você consiga se dirigir ao Deus eterno sem hipocrisia e sem demagogia.
E olha só a minha desonra, mas tu é aquele que restaura o teu povo. Eu pequei, eu caí. Não me sinto bem com isso. Lamento ter essa fraqueza diante de ti. Pensamentos assim desse tipo. Ao colocar a situação dessa forma diante do Deus eterno, quando você peca, você está demonstrando para ele diretamente que você não se alegra com o pecado e que você não pretende se esconder atrás de nenhuma hipocrisia. Pior é quando a pessoa peca e fica calada, não fala nada, não expressa nada para o Deus eterno. Ele está vendo que a pessoa pecou, mas a pessoa não expressa isso. Para ele passa a impressão de que a pessoa quer esconder. Então a lamentação ajuda você a fazer uma oração depois da forma mais adequada. O que seria uma oração da forma adequada? É aquela oração onde você se expressa claramente diante do Deus eterno, sem demagogia, sem falsidade, sem palavras mecânicas, sem ser legalista. Essa é a chave da oração adequada. Pratique isso. Você vai sentir a diferença. Mas como é que eu faço para me expressar numa lamentação? Use como exemplo as falas que eu coloquei aqui, ou então use como exemplo o próprio texto de Lamentações, que é chamado de Lamentações de Jeremias, que é um texto onde a gente lê, a gente vê que o povo, alguém, no caso não está certo ser Jeremias, mas alguém escreveu aquilo ali, lamentando a condição de Israel no pecado, mostrando o quanto o homem é pequeno diante de Deus. Se você pecou e não quer se sentir um hipócrita diante de Deus, mas ainda não tem aquela coisa de fazer uma oração específica, entoe uma lamentação. Lamente a sua prática pecaminosa diante de Deus, que isso ajuda o fiel a se manter de pé. Às vezes ajuda até a não cair, porque quando a pessoa peca muito e não fala nada para Deus, ela corre o risco de ter uma queda espiritual. Mas não deixa a queda chegar. Quando você pecar diante de Deus, porque não há ninguém que não peque nunca, e não está sabendo como orar, não tem um sentimento para fazer uma oração adequada, entoe uma lamentação. Lamente a sua fraqueza diante de Deus. Isso irá te inspirar para você se reerguer e estar limpo e purificado desse pecado. Amém?